Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre densidade superficial das cargas. Só que para falar sobre densidade superficial das cargas, eu preciso relembrar de alguns conceitos muito importantes. A gente começou a falar sobre eletrostática esse ano e falamos sobre forças, né? A lei de Coulomb. O que é que a lei de Coulomb fala? A lei de Coulomb fala sobre força de atração e repulsão entre cargas pontiformes, cargas que têm massas expressíveis. Então, a partir daí, eu consigo determinar a quantidade de carga que eu tenho no corpo, que tem uma força, enfim, eu consigo determinar alguns parâmetros para essa questão de cargas pontiformes. Agora, quando eu tenho cargas que as massas não são mais desprezíveis, elas acontecem em superfícies esféricas ou planas, como eu faço para saber a quantidade de carga que, por exemplo, eu tenho naquele ponto ali naquela esfera? Por isso eu tenho que falar de densidade, porque como é que eu vou falar a quantidade de carga que tem numa esfera, por exemplo? Uma esfera, as cargas se redistribuem ali uniformemente, como nós vimos na última aula. Importante a gente também saber que a gente tem que lembrar muitas coisas da última aula para conseguir entender essa aqui. Então, se ela se redistribui uniformemente, eu tenho que delimitar a área para saber quanto de carga tem ali, porque em qualquer ponto vai ser a mesma coisa. Então, nós estamos falando aqui de cargas uniformes, em condições de equilíbrio eletrostático, ok? É importante falar sobre isso até a gente já começar, oh my God, falar sobre isso, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa admitir, saber que existe lei de Coulomb para cargas pontiformes, sei a força de atração e repulsão, estudar sobre as cargas para cargas pontiformes é tranquilo. Agora, quando eu desenvolvi isso para um fio, para um plano, para uma esfera, como eu produzo? Como é que eu vou saber a quantidade de carga que tem, por exemplo, aqui na ponta dessa esfera, na superfície dessa esfera? Então, se elas estão redistribuídas igualmente, a gente tem que relembrar o que é equilíbrio eletrostático. Tá aí, ó. Um condutor ele tem equilíbrio eletrostático quando em seu interior não há movimento ordenado de cargas. Cargas estão aí, ó, caóticas, uma ao léu a outra aí. Elas estão em equilíbrio eletrostático. Quando há pares ordenados de cargas no mesmo sentido, eu já tenho outro ente físico aí, eu já estou entrando na eletrodinâmica, eu estou falando de corrente elétrica. Nesse caso, eu não tenho nada adicionando, nenhuma diferença de potencial aí, para fazer com que as cargas elas entrem em movimentos ordenados, elas estão livres, elétrons livres, então eu tenho um equilíbrio eletrostático. Importante lembrar que para uma esfera, qual é, o campo, o que eu posso estudar a respeito de uma esfera? Posso saber a quantidade de carga que tenho? Posso, é o que a gente vai descobrir hoje, densidade superficial das cargas. Posso saber o campo? Posso, por exemplo, eu tenho que lembrar no campo, numa esfera, o campo elétrico no interior dessa esfera é igual a zero. Mas a voltagem em qualquer ponto, tanto próximo quanto dentro, quanto na superfície dessa esfera, a voltagem vai ser a mesma em qualquer ponto geométrico. Vetor, para onde está apontando? Se é uma carga positiva, está apontando para fora. Numa esfera, o campo está sempre apontando, sempre perpendicular, porque ele está sempre apontando para fora do corpo, ok? E é importante a gente saber como é que as cargas se reorganizam aí, se organizam num condutor eletrizado, que não tem corrente elétrica, ou seja, não há pares ordenados de elétrons nele, eles estão livres ali, elétrons livres. Como eles se organizam numa esfera? Elas se redistribuem uniformemente ao redor da sua superfície, tanto positivo quanto negativo por conta da força elétrica, falamos isso na última aula. Mas em pontas, e nós vamos ter uma aula só para isso, mas em pontas, as minhas cargas elas se acumulam mais, ok? Daí vem já o que a gente está falando aqui sobre densidade superficial das cargas. A superfície pode ser plana e a superfície pode ser a superfície de uma esfera. Nós vamos dar o exemplo aqui de uma plana, mas até vou mostrar da esfera para vocês para não ter muitas dúvidas. Eu quero saber a quantidade de carga que tem. Tá vendo aqui meu mouse? Vamos supor que ele é uma esfera completa. E eu quero saber a quantidade de carga que tem aqui nessa ponta aqui, ó. Nessa região, nessa superfície aqui. Como proceder, professora?
Preciso, então, saber a densidade superficial da carga. Ah, captei. Então, a densidade superficial da carga vai ser a quantidade de carga que eu tenho por unidade de área. Ou seja, tá vendo essa área delimitada aqui? Vou saber a quantidade de carga que eu tenho aqui. Pronto, achei a densidade superficial daquela carga nesse corpo. Ok? Qual vai ser a unidade? Coulomb pela área, metro quadrado. Centímetro quadrado, se não tiver no Sistema Internacional de Medidas, pode estar em milímetro, centímetro, enfim, eu tenho que ter sempre a quantidade de carga, que vai ser em Coulomb, dividido pela área. Essa área pode ser de uma superfície plana, como pode ser uma superfície esférica, por exemplo. Coloquei até aí para vocês lembrarem qual é a superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado. Ok? Posso analisar sempre uma esfera como para uma superfície plana também. A gente sempre vai falar de esfera. E aí é importante você relembrar. Lembra que o que eu estudo para uma esfera que está carregada ou tem equilíbrio eletrostático, o que eu consigo saber a pontos distantes dela? Campo, voltagem. Ok? Ela tem campo e tem voltagem. O poder do campo vai até onde? Se tem campo, tem diferença. Pode ter um pouco de diferença de potência, pode ter voltagem ali, ok? Mais ainda, próximo da esfera, o que eu tenho? Campo e voltagem. Dentro da esfera, na superfície ou dentro da esfera? Dentro da esfera, galera, na superfície eu tenho campo. Dentro da esfera eu não tenho campo. No interior da esfera eu não tenho campo, ok? Mas tem voltagem. A voltagem ela tem em qualquer ponto, dentro, perto, longe, ok? E é isso. A aula de hoje é só você entender que para uma esfera eu posso delimitar a área para saber a quantidade de carga que tem ali naquela área. E isso na física tem um nome, que é densidade de cargas. Eu agradeço para vocês até aqui a nossa aula de hoje. E, galera, até a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o poder das pontas e blindagem e tirar alguns mitos da nossa cabeça, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.